Boa noite, gente. Então, agora vamos pegar a apostila azul, essa aqui, Aprender Sempre, na página 9. Acompanhem comigo a leitura para vocês conseguirem fazer os exercícios. Então, a aula 2 é a narrativa em outro gênero textual, que é o poema. O objetivo da aula, ler e analisar o poema com estrutura narrativa, percebendo que os elementos da narrativa também podem estar presentes em outras estruturas, nesse caso como o poema. Vamos ler o trecho do capítulo 8 da obra de Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Do bom sucesso que teve o valoroso Dom Quixote na espantosa e jamais imaginada aventura dos Moinhos de Vento, com outros sucessos dignos de feliz recordação. Quando nisto iam, descobriram 30 ou 40 moinhos de vento, que há naquele campo. Assim que Dom Quixote os viu, disse para o escudeiro: a aventura vai encaminhando os nossos negócios melhor do que os soubemos desejar. Porque vês ali, amigo Sancho Pança, onde se descobrem 30 ou mais desaforados gigantes, com quem penso fazer batalha, e tirar-lhe todas as vidas, e com cujos despojos começaremos a enriquecer. Que esta é boa guerra e bom serviço faz a Deus, quem tira tão má raça da face da terra. Quais gigantes? Disse Sancho Pança. Aqueles que ali vês. Respondeu o amo, de braços tão compridos que alguns os têm de quase 2 léguas. Olhe bem, vossa mercê, disse o escudeiro, que aquilo ali não são gigantes, são moinhos de vento, e os que parecem braços não são senão as velas que, tocadas do vento, fazem trabalhar as mós. Bem se vê, respondeu Dom Quixote, que não andas corrente nisto das aventuras, são gigantes. São, e se tens medo, tira-te daí e põe-te em oração, enquanto eu vou entrar com eles em fera e desigual batalha. Dizendo isto, meteu esporas ao cavalo rocinante, sem atender aos gritos do escudeiro, que lhe repetia serem, sem dúvida alguma, moinhas de vento, e não gigantes, os que iam acometer. Mas tão cego ia ele, em que eram gigantes, que nem ouvia as vozes de Sancho, nem reconhecia. Com estar já muito perto, o que era, antes ia dizendo a brado: não fujais, covardes, e vis criaturas, é só um cavaleiro o que vos investe. E temos aqui 3 pontinhos no final, entre parênteses. O que significa isso, gente? Que a atividade continua, que a leitura continua, mas o autor que fez esse livrinho aqui, essa apostila, ele pegou só o que interessava para ele, que são esses parágrafos, tá bom? Então, o que vocês entenderam por aqui? Nós sabemos que é uma obra de Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Quem são os personagens? É o Dom Quixote, quem mais? É o Sancho Pança, entendeu? Então, o Dom Quixote, ele queria, assim, ser o salvador do mundo. E ele pensou que aqueles moinhos de vento fossem as pessoas, fossem 40 pessoas. Aí ele pensou em ir lá, acabar com elas e ficar com a riqueza delas para salvar o mundo. Entendeu? E no final, ele descobriu que não eram moinhos de vento, que não eram pessoas, e sim moinhos de vento, tá bom? Vamos virar a folha, página 10. Agora observe a imagem a seguir.
Imagem 1. Como essa imagem se relaciona ao trecho lido? Vocês vão colocar o que vocês estão vendo. Vocês acham que essa imagem se relaciona com o texto que nós acabamos de ler? E vão explicar o motivo. Tudo bem? Agora vamos para o número 2. Leia o poema a seguir. Texto 3. Dom Quixote, Adelina Lopes Vieira. Vocês estão vendo que esse aqui é um poema, tudo bem? Ele já tem outra estrutura da narrativa. A primeira é uma narrativa e a segunda um poema. Paulo tinha 6 anos incompletos. Tinha só 4 o louro e gentil Mário. Foram à biblioteca, sorrateiros, e ficaram instantes mudos, quietos, a espreitar se alguém vinha. Então, ligeiros como o vento, correram para o armário, que encerrava os volumes cobiçados. Eram 2 grandes livros encarnados, cheios de formosíssimas gravuras, mas pesados, meu Deus! Os pequeninos porfiavam cansados, vermelhitos, por tirá-los da estante. Que torturas! Estavam tão apertados os malditos. Enfim, venceram não sem ter lutado. Paulo entalou um dedo, o irmãozinho, ao desprender os livros, coitadinho, cambaleou e foi cair sentado. Não choraram, beijaram-se contentes. E Paulo disse a Mário, que belote, vamos ver à vontade o Dom Quixote. Sem os ralhar ouvir, impertinentes da avó que adormeceu. Oh, que ventura! Mário, tu não te mexas, fica atento. Eu vou mostrar-te estampas bem pintadas, como uma condição. Cada figura há de trazer ao nosso pensamento uma dessas partidas engraçadas que eu sei fazer. Serve-te assim? Está dito. Oh, que homenzinho magro, que esquisito. Quem é? É Dom Quixote, o barrigudo. É Dona Sancha, que a mamãe me disse. Dona Sancha é mulher. Oh, que tolice. O nome dele, o nome que ele tem, bobo, é pançudo. Que está fazendo o padre na cadeira? A entregar tanto livro à rapariga? São livros maus que vão para a fogueira. Quais são os livros maus? Não sei, mas penso que devem ser os que não têm dourados nem pinturas, por mais que o papai diga que o livro é sempre bom. Não me convenço. Ouves? Chamam por ti, fomos pilhados. Meu Deus! Como há de ser? Mário, depressa! Vamos arrumar isto, assim. Não cessa de chamar-nos a avó. Pronto. Ainda faltam 3 livros, que não cabem. Que canseira! Tem figuras? Não tem. Capas bonitas? Também não tem. Então são os maus e saltam pela janela. Atira-os à fogueira. Eram Sêneca, Eurico e os jesuítas. Escaparam do fogo os condenados, ficando um tanto ou quanto amarrotados. Salvou-os o papai, mas impiedoso fechou a biblioteca e rigoroso os condenou a 2 réus, feroz juiz, a soletrar os contos infantis. Vocês gostaram, gente, dessa leitura? Então, nessa leitura, ele faz o quê? Ele fala do Dom Quixote, que os meninos adoravam esse livro, porque era um livro que tinha figuras. E quem eram os meninos mesmo? O Paulo, que tinha 6 anos, e o seu irmão, Mário.
E quem eram os outros personagens? Tinha a avó e tinha quem? O pai. Então, a vontade desses meninos era ir na biblioteca. Essa biblioteca ficava onde, gente? Na casa deles mesmo, tá? Então, mas eles não queriam qualquer livro, eles queriam o Dom Quixote e outros livros que tinham figuras, não é? Aí no final eles foram arrumar, porque a avó começou a chamar, e eles jogaram 3 livros para fora da janela. Quais eram eles? O Sêneca, o Eurico e os Jesuítas. Mas aí o pai deles conseguiu pegar o livro, e não, é claro que os meninos não fizeram fogo, e o pai deles foi... Só um minutinho.